Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. E ao anjo da igreja, que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma recearei ou riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar. Queridos, o texto que nós destacamos nesta noite, para que nós possamos compreender a aplicação e a importância do que Deus reservou, eu preciso agora que toda a sua atenção seja direcionada à palavra desta noite. Nós precisamos entender a tão grande importância de nós valorizarmos aquilo que constantemente tem sido pregado através da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que eu tenho sempre um costume de dizer que não podemos ser apenas ouvintes. Porque ouvintes é o que mais tem. Ouvintes, podemos até destacar que todos nós somos ouvintes. Todos nós somos ouvintes. Mas de nada adianta nós sermos ouvintes e não sermos praticantes. E constantemente, quando nós falamos a respeito da vida ministerial, existe 2 lados. O lado em que o pastor ensina o rebanho, e o outro lado em que o rebanho escuta o ensinamento pastoral e bíblico, e assim o coloca em prática. Porque, por incrível que pareça, existem pessoas que vão ouvir
a vida inteira, eles serão ouvintes, a vida inteira, mas não serão praticantes. Não porque não foram ensinados, ademoestados, exortados, corrigidos, incentivados, mas simplesmente por escolher, decidir apenas ser ouvintes e não serem praticantes. É uma questão de escolha. Somos nós que escolhemos. E ao ditar o conceito pastoral, o meu coração muito se entristece quando eu vejo uma ovelha que foi muito instruído, ensinado ou ensinada a chegar a um ponto de sua vida, demonstrar um comportamento completamente na contramão daquilo que lhe foi ensinado. Por isso que quando eu sou indagado por alguém que pergunta: como é que fulano age de tal forma? E às vezes sou cobrado por questões que não cabe a mim acatar a responsabilidade sobre tal resultado conclusivo. Exemplo, eu posso citar uns exemplos. Se o irmão comprou e não pagou, não é falta de ensinamento. Se eu trabalho por conta própria e eu pego um serviço para fazer e eu não termino o serviço, a responsabilidade não é do pastor. A responsabilidade não é da igreja. A responsabilidade é de quem começou e não terminou. Falta de ensinamento não é. Bispo, por que é que o senhor está falando isso? Porque nesta noite nós vamos abordar um tema que pouco tem sido frisado. E qual é o tema da mensagem desta noite, bispo? Antes que seja tarde demais, viva o avivamento. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é: antes que seja tarde demais, viva o avivamento. Aí alguém pode até destacar: mas eu já vivo o avivamento. Constantemente eu sou do avivamento. Avivamento é além do que a gente podemos pensar e imaginar. Avivamento não pode ser só movimento, tem que ter espiritualidade, tem que ter mudança de vida, tem que ter caráter, tem que ter postura, tem que ter renúncia, tem que ter mudança de vida para que verdadeiramente vivamos o avivamento. Avivamento não é isso aqui. Exemplo. Estou sentado o culto todinho. Sentado. Me ajude aí. Dê essa cadeira ali para mim, filho. Deixa eu explicar na prática para a gente entender. Embora o culto está sendo filmado, não está pegando vocês aí, mas está pegando eu aqui. Então vou demonstrar na prática. Bispo, o que é avivamento? Avivamento não é isso aqui. Eu estou o culto inteiro sentado. E de quebra, tem uns que ainda faz assim, ó. Culto todinho, ó. O culto todinho, ó, a cara, ó. Vamos ouvir fulano de tal com oportunidade. Ó.
Ô irmãos, esse negócio está pegando fogo aqui, irmãos. Que culto é esse? Ah, irmão, se eu for... Irmão, como é que você vem para o culto desse, irmão? Fica quietinho, calado. Irmão, eu sou de mistério, irmão. Irmão, eu estou sentindo pegar fogo aqui, irmão. Você tem que sentir o que eu estou sentindo, irmão. Recebe. Isso não é avivamento. Você está entendendo? Aí manda fogo, grita para cá, grita para lá, grita para cá, grita. Terminou a mensagem. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aí veio, sentou, porque o avivamento não está no microfone, não está. O avivamento não está no grito do pregador. O avivamento não está no timbre da minha voz. Bispo, aonde é que está o avivamento? Primeiro, o avivamento não é de nós para ele, o avivamento é dele para nós. Só que o avivamento só vai acontecer se nós darmos lugar para ele fazer realmente acontecer. Mas antes da gente aplicarmos o texto, nós precisamos saber o que realmente é avivamento. Bispo, o que é avivamento? Primeiro, avivamento é avivar. Avivamento é o quê? Avivar. Você está entendendo? Aonde você chega, se você vive o avivamento, você aviva. Exemplo. O que foi, Andresa? Eu estou pensando em parar. Andresa, tu demorou de parar. Se eu fosse tu, já tinha parado há muito tempo. Eu estou pensando do mesmo jeito. Isso não é avivar. O que é avivar? Avivar é você. O que foi, Andresa? Eu estou tão desanimado. Andresa, para com isso, Andresa. A vitória é nossa, Andresa. Cabeça para cima, vamos vencer esse deserto, vamos ultrapassar as fronteiras, Deus vai dar vitória, a bênção vai chegar, temos que ter paciência. Isto é avivar. Você faz a diferença onde você chega. O que mais, bispo? Avivamento é tornar-se mais vivo. Tornar-se mais vivo é avivamento. Então, a gente temos que demonstrar o avivamento não só em um momento, mas sim em todo o tempo. É claro que vai ter momento que nós vamos estar tristes, desanimados, fracos, frustrados, decepcionados por conta das lutas da vida em que nós enfrentamos. Mas avivamento é tornar-se mais vivo. Terceiro, avivamento é manter-se ativo. O que é manter-se ativo? Eu fazer valer o meu chamado. É eu ser diácono de janeiro a janeiro, não é eu ser diácono somente de janeiro a fevereiro e depois eu dou uma pausa, eu continuo em setembro. Avivamento não é eu ser missionária somente uma vez ou duas vezes no mês. Avivamento, manter-se ativo, é eu participar daquilo que está constituído sobre a igreja. Exemplo, avivamento é manter-se ativo, não é simplesmente eu vim para o culto à noite cantar e não vim de dia para o ensaio. Avivamento ativo não é eu querer participar do ministério, do conjunto de jovens, do Manaim, das irmãs, dos varões, somente no dia do congresso, porque tem gente que é assim, não vem uma vez no ensaio, não coopera com nada, mas quando chega no dia do congresso, não mandou fazer minha camiseta, por que mesmo? Que eu vou conversar com a liderança, quem que não fizer minha camiseta, eu não aceito isso, mas isso não pode acontecer, estão desfazendo de mim, estão me rejeitando, é acepção de pessoas, mas quantas vezes apareceu no ensaio para ensaiar? Porque o problema é porque a gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre temos mas é por causa que não deu. Será, irmão, que um ano inteiro não dá para vir uma vez, duas vezes, 3 vezes no ensaio? Avivamento é manter-se ativo. Aí quando chega na hora de cantar, aí se Hollywood vê cantando, contrata na hora. Por quê, bispo? Dublê, está lá só. Na época das máscaras ainda dava para disfarçar, botava a máscara, né? Ficava a máscara só soprando, aí não dava para saber se estava cantando ou não. Agora, sem máscara não tem jeito.
Você está entendendo? E tem gente assistindo do outro lado, está olhando. Rapaz, olha lá, rapaz, está cantando só os pedacinhos, é impressão minha. Está cantando só na hora do refrão, é impressão minha. Você está entendendo? Avivamento é manter-se ativo. Avivamento é eu me preocupar em estar presente no culto de quarta, no culto de sexta, no culto de sábado, no culto de domingo. Avivamento é manter-se ativo. O que mais? Avivamento é animar. Diga para o seu irmão, avivamento é animar. Dá uma olhadinha para ele se ele está com cara de quem anima. Porque tem gente, irmão, que é tão triste, é tão desanimado, que se tu ficar perto dele, perto dela 2 minutos, é perigoso. Tu ainda, além de ficar desanimado, desmotivado, tu desejar a própria morte. Irmão, avivamento é animar. Sabia que tem gente que dá gosto de você ficar perto dele, de você visitar ele, de você andar com ele? Tem gente que dá gosto, que te anima, te motiva, te impulsiona a ir para frente, irmão. Não tem coisa pior do que você andar com quem te desanima. É crente murmurento, só vive reclamando, minha vida é uma praga, minha vida não vai para frente, minha vida é um fracasso. De tanta derrota que você escuta, você começa, meu Deus do céu, misericórdia, meu pai, me livre, papai, não vou mais nem dialogar com ele, não vou mais dialogar com ela. Avivamento é animar. Quinto, avivamento é renovar. Renovo. Já sei, bispo, é por isso que a gente canta, renovo, o que eu quero é renovo. Como é que é? Para te sentir de novo, renovo, o que eu quero é renovo. Quer renovo, irmão? Quer renovo? Renovo exige renúncia. Escute isso. Para renovar, tem que renunciar. Já viu que a águia perde todas as suas penas, ela perde tudo para que haja um renovo? Às vezes tem coisas que você vai perder, que não são percas, são livramentos. Você está entendendo? Tem coisas que Deus tira da sua vida para que haja um renovo. Sexto, avivamento é purificar. Purificar é santificar. Não tem avivamento sem santificação, sem santidade, sem se separar-se das coisas que não agradam a Deus e somente buscar as que agradam a Ele. O que mais, bispo? Sétimo, avivamento é corrigir. Dá uma olhadinha para o seu irmão, diga, avivamento é corrigir. Agora aponta para ele e diga, avivamento é corrigir. Eu corrijo a minha e tu corrige a tua. Porque ele já estava alegre, irmão, doidinho. Eu vou corrigir. Eu vou corrigir. Mas ó, cada um corrige a si. Corrigir. A gente só corrige aquilo que está errado. Você está entendendo? Para acontecer avivamento, tem que haver correção. Diga para o seu irmão, está acontecendo avivamento agora. Como que está acontecendo avivamento agora, bispo? Através da palavra. A palavra é correção. O problema é porque da maioria das vezes a gente não aceita a correção. Você está entendendo? E hoje em dia não pode se pregar mais nada porque é indireta. Você está entendendo? Porque, irmão, se não tiver correção, não tem como resolver a situação. Não tem como, tem que corrigir. Correção. O que mais, bispo? Avivamento é libertação. Sem libertação, não tem avivamento. Enfim, para receber o Espírito Santo de Deus, é preciso buscar o avivamento. Então, irmão, não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Você está entendendo?
O homem de Deus não pode ser conhecido pelos dons, Aí eu conheço um homem ali que, rapaz, o homem é tocha de fogo. Quando ele começa a falar, a gente arrupia até os cabelos do sovaco. O homem é tocha demais, o homem prega demais. É uma unção tremenda, é uma coisa linda. Você tem que ver, ele revela a vida da gente todinha. E ele revela o nome, ele revela o sobrenome, e ele revela o CPF, ele revela o RG, e ele revela a placa do carro, e ele revela a cidade que a gente mora. E ele revela até o CEP do endereço, ele revela o nome de papai, de mamãe, de vovó, ele revela o que aconteceu na noite de Natal, mas não consegue revelar o número da loteria. Ele revela tudo. Aí você vai conhecer a vida do avivado. Já casou 3 vezes no ano. Você vai conhecer a vida do avivado. Quando termina o culto, ele abraça as irmãs tudinho da igreja, mas de preferência as de 15 a 12 anos de idade. Este é o avivado. Você vai conhecer a vida do avivado. Todo mês ele tem uma namorada diferente. Diga para mim, profeta, pastor, homem de Deus fica namorando, irmão? Isso não existe. Isso não existe. A gente não pode confundir as coisas. Mas bispo, é usado, irmão. O Senhor usou até uma jumenta para falar com Balaão. Não vai usar. Agora, o fato de ter os dons, de ser usado, não significa que está salvo. Não significa. A gente pode pular. Avivamento. Eu rodo, eu entro no mistério, eu sapateio. Isso não é avivamento. Isso é apenas circunstâncias, são evidências de um avivamento, porque quando a gente sente a presença de Deus, eu sou do manto, eu sou do mistério, a gente roda, a gente pula, a gente sapateia, a gente chora, a gente fala em mistério, mas isto não é o resultado final, o foco principal do verdadeiro avivamento. Não é assim que as coisas funcionam. Uma vez eu fui pregar numa igreja, cheguei lá na porta, tinha 2 varões, vestido com vestidão vermelho. Parecia 2 damas de vermelho na porta. Eu já entrei desconfiado, quando eu olhei para o altar, o que mais tinha era gente com vestidão de... Eu olhei, como é que pode? Para os homens aqui é tudo de vestidão de vermelho? Os homens aqui encaram vestidão de vermelho? Eu fiquei assustado. Daqui a pouco veio aquele grupo cheio de gente. Quando começou que não, o cara começou a cantar, estava todo mundo quietinho, começou a cantar um corinho de fogo, e aí juntou aqueles homens de vermelho com as mulheres de branco, ficou tudo rodando, estava aparecendo um terreiro. Eu falei, misericórdia, onde eu vim parar? E foi um tocha para um lado, e um agarrava com o outro, e um rodava com o outro, e o varão agarrava com a varoa, e os 2 rodavam juntos e se abraçavam, e aquele manto, aquele mistério todo, aquele manto, aquele mistério todo. Aí quando chegou a hora da palavra, acabou o avivamento. Acabou. Aí era conversando, era mastigando chiclete, era a unção do camelo, bebendo água, era entrava no banheiro e voltava, ia para o banheiro de novo, e anda para lá, e anda para cá, Na hora da palavra, parece que o culto tinha acabado. Não valorizava a palavra, só queria movimento, e diziam que é avivamento. Avivamento é muito além do que a gente podemos pensar e imaginar. Só pode acontecer um avivamento genuíno e verdadeiro na vida de um homem e de uma mulher, se aplicado for, antes de tudo, 2 conceitos, 2 reações, 2 atitudes. Se estes 2 conceitos não forem aplicados, jamais o que estão vivenciando é realmente avivamento. Que conceitos são esses, bispo? Primeiro, para ter avivamento é preciso ter arrependimento. Aqui eu faço aplicação ao texto que nós lemos. A Bíblia está falando a respeito da carta à igreja de Sardes. Que igreja era essa? A igreja de Sardes era uma igreja que cresceu muito. Era uma igreja que cresceu muito em quantidade, em perfeição. A igreja de Sardes era uma das igrejas mais prósperas
da época. A igreja de Sardes, se fôssemos nos dias de hoje tipificar, era uma igreja repleta de teólogos, homens conhecidos, instruídos na palavra. A igreja de Sardes, se fosse nos dias de hoje, não existia um crente da igreja de Sardes que não tinha um carro zero do ano e quem sabe até ainda sem placa. A igreja de Sardes, se fôssemos transmitir para os dias de hoje, era a igreja mais rica, mais próspera. A membresia tinha os maiores salários daquela época. Se a igreja de Sardes fosse nos dias de hoje, ela tinha as melhores aparelhagens de som, os melhores instrumentos. Essas cadeiras que vocês estão sentados seriam poltronas acolchoadas. Aqui dentro não teria ventilador, mas ar-condicionado ou climatizador. As portas não seriam de ferro ou de madeira, mas seria de blindex, mais ou menos assim. A igreja de Sardes, irmão, era uma igreja que prosperou e enriqueceu de uma forma incomparável. Só que quando a igreja de Sardes começou a crescer, começou a prosperar, começou a usufruir do bom e do melhor, eles viraram as costas para Deus, a ponto de dizer: não precisamos mais do Senhor, já temos tudo aquilo que nós... Geralmente, quando a gente vai orar para o Senhor, vamos ser sinceros, muito mais se pede do que agradece, não é verdade? Eu imagino que lá de cima, quando o Senhor olha para a terra, diz, quando alguém diz: vou orar agora, vou tirar um minuto de oração, o Senhor diz: quer ver? Quer ver? Ó anjo, preste atenção, se não vai pedir, preste atenção, e não pede pouco, e no final da conclusão, em vez de concluir agradecendo, ainda pede novamente, mais ou menos assim, desse jeito. Mas o povo da igreja de Sardes, como eles já tinham tudo que eles tinham, uns olhavam para o outro e diziam: eu não vou mais orar. Orar para quê? Porque eu não tenho o que pedir, porque eu já tenho tudo que eu quero. Orar para quê? Buscar Deus para quê? Eu não preciso, já tenho tudo. Já sou rico, não tenho nem onde pôr todos os bens que eu tenho. Somos ricos. Segundo historiadores, quando alguém ia pregar ou trazer uma saudação ou falar a respeito das Sagradas Escrituras na igreja de Sardes, havia uma grande competição. Um via e arrebentava, dizia: é assim, e é desse jeito, e é dessa forma, e é desse jeito. Aí vinha o outro e dizia: tu não sabe de nada, rapaz, é desse jeito. Havia uma grande competição. Quem pregava melhor, quem cantava melhor, quem se vestia melhor, quem ostentava melhor. Esta igreja era a igreja de Sardes. Achava que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha, e ao mesmo tempo eles se achavam ser fervorosos, eles se achavam ser crentes cheios do Espírito de Deus, eles se achavam ser crentes avivados. Só que o Senhor envia uma carta dizendo assim para eles: eu sei as tuas obras. Em outras palavras, vocês pensam que eu não sei quem vocês são? Eu sei as tuas obras, que tem nome de quem vives, mas estás morto. Irmão, coisa terrível é crente morto espiritualmente falando. Porque crente morto nunca vai assumir a sua responsabilidade, sempre vai colocar a culpa em alguém. Quando está na igreja, coloca a culpa na liderança, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa nos irmãos. E quando sai da igreja, faz a mesma coisa, porque está morto. Não tem maturidade para assumir de fato a responsabilidade. Pastor Fernando, muito obrigado, o tempo que passamos congregando junto. Agradeço o Senhor por este tão honroso tempo que nós estivemos juntos na obra. Mas meu pastor, me abençoe, chegou a hora de eu ir. Amém?
Estou indo, vai na paz, meu querido, na bênção. Quando chega na outra igreja, digo: irmãos, eu estou vindo de outro ministério, o pastor me abençoou, foi lindo o tempo que eu passei lá, foi maravilhoso, aprendi muito com o pastor, aprendi muito com os irmãos, aprendi muito com a igreja, e agora estou aqui para vivenciar uma nova etapa, um novo ciclo da minha vida que se inicia, é um novo tempo, e daqui para frente conte comigo, com a minha família, para fazermos as obras, e a obra que o Senhor a nós designou. Mas crente morto espiritualmente é diferente. Pastor Fernando, eu estou indo para outro ministério, meu querido, me abençoe. Vá, meu filho, me abençoe em nome de Jesus. Quando chega daqui a pouco, que foi muito saiu da igreja, é porque a culpa é isso, é porque aquilo, é porque a igreja não presta, é porque os irmãos fofoqueiros, é porque a irmã não falou comigo, é porque o pastor não gosta de mim, é porque fulano é isso e aquilo. Que quando chega na outra igreja, já chama o pastor e diz: pastor, vim para cá porque aquela igreja que eu estava congregando, aquele ministério não presta, os irmãos são tudo falso, o pastor é isso e aquilo, a liderança é aquilo. São crentes mortos espiritualmente, que não tem maturidade, não tem caráter, não tem postura, vivenciaram uma vida desde o início da sua vida ministerial até o dia que tomaram uma decisão, mas são ouvintes, não são praticantes. Ouviram, escutaram, foram ensinados, demonstrados, mas não colocaram em prática aquilo que aprenderam. Assim era a igreja de Sardes. Eles demonstravam que estavam vivos, mas estavam mortos. Eles demonstravam que estavam ouvindo e obedecendo a palavra, mas somente ouvia a palavra e não praticava. Aí o próprio Jesus vai dizendo: ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer. O que é isso, bispo? Vai lá e confirma o que? O restante que está para morrer. Por quê? Porque ainda existia uma partícula, um pequeno número de povos, de homens e mulheres da igreja de Sardes que ainda estava vivo, mas estava prestes a morrer. Uma grande parte já havia morrido, mas havia uma pequena partícula que estava vivo, mas estava para morrer. Por quê? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guardado, e arrepende-te. Irmão, preste atenção na escrita. Lembra-te do que, Senhor? Do que tens recebido e ouvido e guardado. Agora, como é que alguém vai tomar uma atitude, um comportamento, ou vai lembrar daquilo que tem ouvido e que não tem guardado? Porque o texto está dizendo, Maria Isabela, assim: lembra-te do que tens recebido, ouvido e guardado, e arrependa-te. Então, ou seja, se eu estou aqui e eu estou recebendo o quê? A palavra. Se eu estou ouvindo o quê? A palavra. Se eu guardei, aí eu vou lembrar, peraí, realmente foi ensinado isso, realmente foi cobrado isso, realmente foi exortado isso, realmente foi estabelecido isso, eu ouvi, eu guardei, mas não coloquei em prática, mas agora eu vou colocar em prática. Agora, quando se recebe, quando se ouve e quando não se guarda, aí não acontece arrependimento. Porque tem gente que é assim: a minha vida é assim, eu sou desse jeito, ninguém paga minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que realmente eu bem quero, e ninguém tem que optar em nada. Ok, é um direito de todos nós, mas quando nós falamos a respeito da vida ministerial, de ovelhas, de pastor, a ovelha não faz o que ela quer, nem o pastor faz o que ele quer. Quando nós somos membros do corpo de Cristo, vinculado na perfeição do corpo de Cristo, da forma que o Senhor quer, não é feita a minha, a sua, a nossa vontade, mas é sempre feita a vontade de Deus. E o que como eu faço, eu devo fazer para saber o que eu posso, o que eu não posso? É só ouvir o que você está recebendo e guardar. E quando recebe, e quando ouve, e quando guarda, e tem arrependimento. E se ouve, e se recebe, e se guarda, e se tem arrependimento, aí sim vivenciamos o avivamento.
Primeira coisa que o Senhor disse foi: arrependa-te. Irmãos, eles estavam totalmente errados, mas eles não reconheciam que estavam errados. E coisa ruim é quando o ser humano está errado, mas não reconhece que está errado. Isso é uma falha de... Todo ser humano já vem com isso de fábrica, mas chega um ponto que a gente temos que ser reparados pelo Senhor. Espera aí, meu filho, não é desse jeito, não é desta forma. Você tem que mudar a sua conduta, você tem que mudar o seu comportamento, porque, irmãos, tudo em conceito de Deus tem os seus determinados limites. Quem aqui já foi no mar, levanta a mão. Quem já foi no mar? Na praia. Você já viu que tem um limite ali? Não tem nada escrito ali para dizer: mar, daqui para frente você não passa. Mar, daqui para frente tem uma barreira para você não passar. Não tem. Mas o mar reconhece que ali existe um limite. Ele não passa dali. Ele vai, chega no limite, ele volta. Ele vai, as ondas levam, aí chega no limite, ela volta. Outra coisa, para quem foi no mar não sabe, eu vou lhe dizer. Às vezes você vai chegar lá na beira da praia, vai estar cheio de algas, uns matos que tem, e ali junto assim, você vai olhar para tudo quanto é lado, vai ter tampinha de garrafa, vai ter garrafa de refrigerante, vai ter latinha esmagada, vai ter lixo, vai ter um monte de coisa na beira da praia. Aí você vai dizer: mas como é que pode? Quem colocou esse lixo aqui? Quem foi que jogou esse lixo aqui? Foi o mar. Ele leva, as pessoas jogam dentro do mar aqueles lixos, mas quando a maré enche e depois ele vai lá, ele joga para fora tudo que não é dele. E as ondas só voltam com aquilo que lhe pertence, porque tem limites. Então, na ótica com Deus, tudo tem o seu limite. Muitas das vezes, a gente estamos passando por situações porque nós chegamos no limite de Deus, e Deus está dizendo: meu filho, eu quero agora. O quê? Que você receba, ouça, guarda e se arrependa. Deus está dando oportunidades. O que arrependa-se, bispo? Como assim arrependa-se? Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependa-se. Atos capítulo 3, versículo 19. Pode ler, pastor Francisco. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ok, então arrependei-vos para quê? Para que sejam apagados os vossos. Irmãos, se não houver arrependimento, não tem avivamento. Se não tem arrependimento, não tem perdão. Você está entendendo? Porque se o crente já acorda de manhã cedo e diz: hoje está tudo esquematizado, está tudo certinho. O que foi, rapaz? Hoje eu vou pecar. Irmão, você está rindo, mas tem gente que é assim. Hoje eu vou pecar. Aí foi lá e pecou. Terminou de pecar? Se arrependeu? Não, disse: eu vou pecar de novo. Aí tem uns que nem se arrependem, ainda diz assim: eu vou pecar de novo porque o Senhor é misericordioso, Ele vai me perdoar. Vou continuar pecando. Quando for no momento final, se o Senhor pesar a mão em mim, quando eu estiver morrendo, eu digo: Jeová, Jeová, estou morrendo, me perdoe, Jeová. Irmão, ninguém consegue barganhar com Deus, não, enganar Deus, não. As coisas de Deus não é assim, não. Porque tem gente que tem essa mentalidade: eu estou novo, eu sou um jovem, sou um adolescente, eu vou aproveitar a vida, mas quando chegar no último minuto, eu falo: Jeová, agora eu me arrependi, viu, Jeová? Jeová não vai entrar nesse jogo. Então, o arrependimento, ele tem que acontecer na nossa vida para que os nossos pecados sejam apagados. É um reinício de tudo. Bispo, quem não tem pecados? Ninguém. Todos nós temos pecado, mas isso não nos dá o direito de vivermos uma vida de pecado, pecando. Então arrependa-te para que os pecados sejam apagados. Lucas capítulo 5.
versículo 31 e o versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, pode ler. E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ok, preste atenção na aplicação, preste atenção. Eu sou pecador, aí eu estou todo errado, mas então você tem que consertar. Não, irmão, o Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes, o Senhor veio para aqueles que são falhos, o Senhor veio para os imperfeitos, Ele não veio para os perfeitos. Ok, o Senhor veio para quem? Para quem? Para os pecadores, para os enfermos. Mas Ele veio para chamar os pecadores para quê, pastor Francisco? Ao arrependimento. Ok, então o Senhor não veio para dizer, você é pecador, tudo bem, eu entendo, continue pecando. Não, Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. É o Senhor dizendo, e aí meu filho, tu está arrependido? Ah, Senhor, estou arrependido. Então alcança a misericórdia. Aí faz que nem quando ele fez com a mulher adúltera. Porém, vai e não peques mais. Lucas capítulo 24, versículo de número 47. Já estamos partindo para a conclusão. Lucas 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ok, então em seu nome tem que se pregar o quê? Arrependimento. Se pregar o arrependimento. Irmão, esta palavra que eu estou pregando aqui hoje, preste atenção, para quem está no templo, para quem está em casa, para quem está sendo e será alcançado por esta palavra não é o tipo de palavra que nos deixa confortável, é o tipo de palavra que nos confronta, é o tipo de palavra que vem trazendo avivamento. Como assim? É uma palavra que vem para avivar, para tornar-se mais vivo, para manter-se mais ativo, vem para animar, vem para renovar, vem para purificar, vem para corrigir, vem para libertar, vem para exortar. Isso não nos deixa confortável. Por quê? Porque é uma palavra que vem para fazer manutenção. Não é confortável. Por isso que poucos se pregam esta palavra. Observa que o texto que ele diz que tem que ser pregado o arrependimento. Não adianta a gente querer as coisas de Deus sem arrependimento. Certa feita, 4 homens pegaram um paralítico, deitaram na cama e ficaram sabendo que Jesus estava em casa, e chegaram na frente da casa, estava cheio de gente na frente, na janela, na porta, não tinha como entrar. Eles foram por trás da casa, subiram no telhado, abriram um buraco, desceram o paralítico amarrado em cordas na cama, e quando foi colocado sobre aonde Jesus estava, Jesus olhou para ele e disse: perdoado estão os teus pecados. Se fosse nos dias de hoje, alguém que tinha levado ele dizia: mas eu fiz o trabalho de tolo, um sacrifício desse todinho para ver ele dizer para o paralítico andar. Ele vai dizer: perdoados os teus pecados. Ainda foi indagado pelos fariseus quem ele pensa que é para perdoar pecados. Quem está pensando que é para perdoar pecados? Porque, ou seja, os homens que levaram o paralítico olhavam para ele e diziam: ele precisa andar, ele precisa ser curado. Mas a maior necessidade daquele homem não era andar, não era ser curado, mas a maior necessidade que ele tinha era de arrependimento para receber o perdão de seus pecados. Aí o Senhor disse, para mostrar para vocês que o Filho do Homem não somente perdoa pecados, eu digo: levanta, meu filho, pega o teu leito e vai para a sua casa. E o homem se levantou, mas antes do milagre acontecer, teve arrependimento e perdão de pecados.
Se o Senhor disse que estava perdoado os seus pecados, é porque aquele homem já tinha se arrependido. Então é assim que acontece. Não adianta a gente remar e não sair do lugar. Não adianta a gente viver aqui uma vida inteira ouvindo a palavra, sendo ensinados, sendo ademoestados. Se nós não aplicarmos a palavra na nossa vida, nós temos que ouvir a palavra e temos que guardar a palavra e obedecer à palavra do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, para que haja o avivamento, tem que ter arrependimento. Pecou, todos nós estamos sujeitos a pecar, mas não permaneça. Pecou, arrependa-se. Errou, arrependa-se. Fez o que não era para fazer, arrependa-se. Se comportou da forma que não era para se comportar, arrependa-se. E como é que eu mostro que eu estou realmente arrependido, que eu me arrependi? É quando eu não o cometo mais. Estou arrependido, então não vou mais fazer isso. Estou arrependido, não vou mais cometer este delito. E vida que se segue. Segundo aspecto, para a gente concluir, para que haja avivamento, é preciso ser um vencedor. Ser um vencedor. Diga para o seu irmão, não se conforme em levar uma vida de perdedor. Não estou dizendo que você é, irmãos, mas tem gente que já se conformou com isso. Ah, tadinho de mim, eu sou um miserável, eu sou um coitadinho. Irmão, o diabo não está importando com isso, não. Quanto mais você demonstrar sensibilidade, mais o diabo vai fazer de tudo para matar você, para parar você de todas as formas. Você tem que ter resistência, você tem que erguer a cabeça e marchar e lutar. Ô bispo, se eu tiver com medo, mas não demonstra que está com medo não, rapaz, faça a cara de quem está sem medo. Você está entendendo? Mas se eu estiver fraco, não demonstre fraqueza. A palavra de Deus diz que se te mostrares fraco no dia da luta ou da angústia, a tua força será pouca. Devemos ser um vencedor. O que é isso, bispo? Observa a escrita do texto base. E não saberás que é a hora que sobre ti virei, versículo 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, ou não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer, o que está escrito no versículo 5? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus. Isso é quem? Ao que vencer. Tem que vencer. Irmão, não se conforme em manter-se uma... escute isso aqui, é claro que é responsabilidade de todos nós orar uns pelos... É responsabilidade. Se alguém te pedir oração e você não orar, você está omitindo, você não pode omitir socorro. É dever de todos nós orar, mas tem gente que já se conformou em viver-se uma vida de pendente de oração. Não ora, mas diz, tu ora por mim, tu intercede por mim, tu busca por mim, tu clama por mim, tu vai lá por mim, tu faz por mim, tu é por mim, tu diz por mim. Não se conforme com isso. Tem guerras que é você que vai ter que enfrentar, irmãos. Tem guerras que até eu, como pastor, vou ficar de fora. Por quê? Porque eu quero? Não. Porque vai ter batalhas que Deus vai falar, não entra, pastor. Se você entrar, vai sobrar para você também. Fique aí no seu quadrado. Deixa que eu quero tratar, deixa que eu quero moldar. Quando o oleiro quer tratar o vaso, ninguém pode colocar a mão. É por isso que ninguém pode querer mudar a vida de ninguém. A nossa vida já é muito trabalhosa para a gente ainda querer cuidar da vida dos outros, mudar os outros. Você está entendendo? Consertar os
outros. O meu dever como pastor é ensinar a palavra, e o dever do rebanho é ouvir a palavra, guardar a palavra, colocar a palavra em prática e obedecer a palavra. Não é a gente, irmão, que muda ninguém. O homem não muda o homem. É nós que temos que assumir a responsabilidade. Vai ter guerras que é você que vai ter que enfrentar. Você está entendendo? Ô bispo, me dá um exemplo. Não se assuste se de madrugada você sentir aquela mão peluda no teu pescoço. Aquele cheiro de enxofre. E ele querendo lhe enforcar. O pastor não vai estar lá para lhe socorrer. A liderança não vai estar lá para socorrer. Aquela irmã que você pede oração por ela não vai estar lá. Ninguém vai poder te ajudar. E se eu gritar pelo meu esposo, bem, o Senhor vai colocar um sono bem profundo nele, ele vai dar um ronco e vai virar para o outro lado, porque a peleja é tua. É bem perigoso dele ainda acordar e dizer, a peleja é sua, a peleja não é minha. Você está entendendo? Tem lutas que é você que tem que vencer. Vamos concluir Romanos 12, versículo 2. O que é que eu tenho que vencer, bispo? Em primeiro lugar, o mundo. Vencer o mundo, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, vamos dividir em 3 partes. Me ajuda, pastor Francisco. Primeiro, qual é a primeira instrução do Senhor? Não vos conformeis com este mundo. Com este mundo. Então eu não posso me conformar. Com o quê? Com as coisas do mundo que tentam me atrair, as coisas que desagradam a Deus. Segundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ok, então transformai-vos para a vossa renovação do vosso. O que é isso? Mudança de entendimento. O que é mudança de entendimento? Olhe para cá. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Olha aqui para mim agora, olha aqui para mim. Esta semana eu passei em uma rua próxima à casa da minha sogra. Quando eu passei naquela rua, veio na minha memória, no meu entendimento, a minha infância. Automaticamente, o missionário Terezinha foi assim, ó, eu me via. Naquele tempo, naquela época, o meu entendimento foi lá. Subi outra rua, veio no meu entendimento. O que, bispo? Olha aqui, veio no meu entendimento. Ó, eu. No meu entendimento, preste atenção, o que é que veio? Vou repetir. Será porque andava assim? Era uma legião de demônios amarrado nas costas. Você está entendendo? Se você encontrasse comigo 10 horas da noite, você já diria, morri. Se Ferdinand me encontrasse 10 horas da noite, tinha morrido? Hã? Rapaz, você está entendendo? Aí vem no meu entendimento, na hora, eu lembrei, aí disse, está repreendido, porque isso não me pertence mais. Por quê? Mudança de entendi. Agora eu sou um servo de... Então as minhas atitudes não podem ser mais aquelas atitudes. Não, bispo, não tem, isso não existe. Isso não existe. Eu sou servo de Deus, mas tem que ter mudança de... Mudança de quê? De entendimento. Se não tivesse mudança de entendimento, imagine eu chegando aqui, bispo chegando para pregar. Olha, irmão, vamos abrir aí, irmão, a palavra aí. Imagina, irmão, bonezinho aqui, a barreta, bigodinho de peba, não é assim? Não é assim de peba? Desse jeito? Hã?
Só a face era morte pura. Pura. Você ia dizer, quem é esse misericórdia, quem é esse peba aí pregando? Não é o bispo, irmão. Não é ele, não, é ele. Estou te falando que é ele. Não, irmão, é ele mesmo. Ele disse que ele é desse jeito, ninguém muda ele, não. Isso não pode existir. Mudança de entendimento é você entender que noutro tempo nós éramos, como diz a Bíblia, lembra? Insensatos, desobedientes a pai e mãe. Você está entendendo? Nós mudamos, tem que haver uma mudança na nossa vida. Agora pergunte para o seu irmão, mudou alguma coisa? Ou só mudou o nome de crente? Faça uma reflexão aí, o que é que mudou? Não precisa falar, só faça uma reflexão, o que é que mudou? Mudou muita coisa, não mudou? Mas precisamos mudar cada vez. Então, do vosso entendimento, para quê, pastor Francisco? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, se a gente quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem que haver mudança de entendimento. Tem que ter mudança. Tem que ter renúncia. O Senhor quer nos abençoar, mas para isso acontecer, a gente temos que deixar as coisas que outrora a gente cometia no passado e não podemos cometer mais. Você está pensando que a igreja é composta dos santos? Ou você não sabe que essa irmã que está do teu lado aí era a irmã número 1 de dançar forró lá no Nordeste, na mocidade dela? Ou tu está pensando que esse irmão que está pertinho de você e caladinho, que não dá nem um amém? Isso era perigoso quando estava no mundo, irmão. Isso aí era um perigo nas noitadas, você não sabe. Porque a igreja, ela é composta dos ex. Eu era, mas agora não sou. Você está entendendo? Mudança de vida. É isso que eu estou pregando nesta noite. E os irmãos aqui, vocês me conhecem, gente. Se eu fosse um pregador de flores, somente florzinhas, esta igreja não estaria cabendo a quantidade de pessoas. Mas quando se prega a palavra pura, sem rodeio, a palavra pura e verdadeira, nem todos querem vivenciar. Esta é a realidade. Enquanto eu prego para você, eu também prego para mim. Vamos concluir. Então temos que vencer o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, já estamos terminando. Tiago capítulo 4, versículo 4. Diga assim para o seu irmão, para a gente entreter no momento da mensagem, diga assim para ele, para. Diga para ele, para de torcer. Para a pregação acabar logo. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituirá a si mesmo inimigo de Deus. Ok, então tem gente que tem que parar de dizer que Jesus é o brother dele. Jesus é meu amigão. Jesus é meu melhor amigo. Ah, é? Então tem que ter inimizade com o mundo. A Bíblia está falando, se tem amizade com o mundo, automaticamente é o que de Deus? Inimigo de Deus. Tem gente que é inimigo de Deus e não sabe, eu não sabia. Eu queria ser amigo do mundo e amigo de Deus no mesmo tempo. Querido, Deus não te divide com ninguém. Deus não te divide. Deixa eu fazer uma reflexão aqui. Quem é casado, levanta a mão. Quem é casado? Para os homens. Essa vai para os homens. Você não aceitaria que sua esposa tivesse 2 esposos. Não é verdade? Você e mais um. As mulheres, você não aceitaria seu esposo ter 2 esposas. Jamais. É antibíblico. É infidelidade. Assim é o Deus da Bíblia, Ele não divide você com ninguém. Você não pode, nós não podemos ter relacionamento com Deus e ter relacionamento com o mundo.
O Senhor não vai aceitar esse negócio. O Senhor está dizendo: arrependa-se, decida-se, é tempo de decisão. Quer viver avivamento? Vença o mundo, renuncie ao mundo e seja meu amigo de verdade, e seja inimigo do mundo. Segundo lugar, vencer o pecado. Mateus 24, 26, 41. Mateus 26, 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ok, vigiai para que não caias. Em tentação. Por quê? O espírito está pronto, Mas a carne é fraca. Então, para os homens, você está passando, dirigindo no seu carro. A irmã, pastor, obreiro, foi Deus que lhe enviou, meu santo. Aí você para e diz: o que é? Deus é fiel. O que foi? Eu estava orando para alguém passar para me levar, e Deus mandou você. Não foi Deus que mandou, não foi Deus que mandou. Eu já diria logo: irmão, você está enganada, não foi Deus que me mandou. E vou lhe dizer mais: você sabe o que é isso? Armadilha, laço do passarinheiro, vale da sombra da morte. Já ouviu falar? Casinha armada, já ouviu falar? Mas eu não estou dizendo isso, é coisa do inimigo, irmão. Faça o seguinte: Deus lhe abençoe, viu? Fique na paz. Não vou lhe levar. Mas por quê? Porque eu estou sozinho. Minha esposa não está comigo. Não tem nenhum obreiro comigo, então jamais lhe levarei. Fique na paz. E fui. O que é isso? Ruindade? Não, vigilância. Tem gente que ora, mas não vigia. Irmão, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você está entendendo? Uma época eu fui chamado de ruim no Pedregal. Por quê? Porque eu passei, estava chovendo, a irmã estava com as 5 sacolas, e para completar ainda tinha uma poça de lama, bateu, voou, espirrou lama nela, e eu passei direto. E ela dando com a mão, disse que eu era ruim. É melhor ser chamado de ruim do que você parar e dar uma carona e chegar lá na frente. Aí alguém: rapaz, aí quando, olha lá, quem é? É irmão fulano de tal. Aí ele está com a esposa. Ah, não, é fulano de tal, não é a esposa, não, está só os dois. Já imaginou? Eu já falei para vocês aqui, uma época eu fui perseguido lá no Pedregal. Entrei numa rua e uma caminhonete me seguindo. Entrei na outra caminhonete me seguindo. Eu já estava com medo, vou morrer agora. Aí eu falei: vou parar de frente ao mercado, porque o mercado geralmente tem segurança na frente, né? Parei no mercado, parei na frente. A caminhonete parou do lado, o vidro. Quando eu olhei, meu pastor. Aí ele disse: escapou. Eu disse: o que foi, pastor? Não, é porque eu vi você passando com um mulherão na frente, eu já ia ligar para a irmã Adriana. Eu falei: é mesmo, é? Mas é Nicole. Escapou. Eu falei: tá bom, vai nessa. Vai querer pegar outro, eu não. Você está entendendo? A gente tem que vigiar, irmão. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu já falei isso aqui várias vezes: obreiros, não carreguem mulheres sozinhas no seu carro. E se for dar uma carona e tiver mais alguém, no máximo no banco de trás. Se reclamar, desce, meu filho, desce, vá andando, intercedendo. Eu sei, irmão, que isso é uma situação chata de se falar, mas eu estou falando para o seu próprio bem, para o nosso próprio bem. Isso é vigilância, tanto para você quanto quem está com você. Você sabe que tem gente que aumenta, você sabe, né? Aí você passa na frente dos dois e diz: irmã, tu não sabe da nova, o que foi? Fulano passou ali no carro com 4 mulheres dentro. Só tinha uma, 4 mulheres dentro. Ele não aumenta. Então a gente temos que ter vigilância. O espírito está pronto, mas a carne... E não é o ser humano, o inimigo, ele começa a trabalhar. Vai trabalhando. E tem gente que gosta de ver até onde o pecado vai. Não queira. O pecado deixa um estrago terrível, às vezes irreparável. Então o crente tem que vivenciar, vencer
o pecado para viver avivamento. Concluindo, é preciso vencer a nossa vontade. Mateus 6, versículo 9 e o versículo 10. Já estou terminando, irmão, já estou concluindo. Até os glória a Deus já cessou mais. Mas está bom. Está gostoso. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, a gente gosta muito do Pai Nosso, né? Tudo quanto é lugar, vamos fazer aquela oração bonita, qual? Pai Nosso. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aí tem essa parte que diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então não é a nossa vontade, é a vontade e a gente tem que vencer tem que vencer, é vencer. Às vezes o teu maior inimigo é tu mesmo. Tu mesmo. Chega a hora do culto, vou ficar em casa, vou descansar. Vença a tua vontade, abençoado. Eu vou para o culto, eu não vou perder a bênção. Vença a tua vontade. Aí eu quero fazer isso e não pode. Vença a tua vontade. Lute contra si mesmo. Em último lugar, para viver avivamento, precisa vencer o inimigo. Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ok. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Só que você sabia que para resistir o diabo, tem hora que você tem que fugir? Lembra-se, fugir da aparência do mal. Fuja, corre, escape enquanto há tempo. O que é que José fez? O que é que José fez? Fugiu. Resolveu? Resolveu, irmão? Não, mas pelo menos fugiu. Foi a palavra dele contra a palavra de todo mundo, inclusive a da mulher. Que a decepção da mulher foi porque não conseguiu fazer o que queria. E ele escapou, deixou roupa, deixou tudo, mas fugiu. Fuja da aparência do mal. Você vai vencer o inimigo, é resistência, é resistir. Por último, 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Primeiro Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ok, então como vencer o inimigo? Sede sóbrio e vigilante. Na época em que eu estava no mundo, tinha uma igrejinha na loja da minha casa, que todo culto eles cantavam: pisa na cabeça do diabo. Aí alguém gritava: ô glória, pisa na cabeça do diabo. Ô glória, pisa na cabeça. Às vezes eu descendo, quando eu estava no mundo eu deixava no bagulho, eu pisa na cabeça do diabo. Ô glória, deixava no bagulho, pisa na cabeça do diabo. Eu pensava que para pisar na cabeça do diabo era só dizer, está pisado e pronto. Mas não é assim. Não adianta cantar. Depois que eu me converti, eu até pensei, quer saber de uma coisa? Tem que ser muito corajoso para cantar essa musguinha, viu?
Imagina ele ouvindo tu cantar, viu? Pisa na cabeça do diabo. Aí quando a irmã disse, ô glória, ele deve ficar muito indignado com um negócio desse. Você está entendendo? Tem crente que eu vou vencer o diabo, eu vou vencer o inimigo. Como? Eu vou pesquisar esse hino e vou botar lá no rádio. Vai cantar o dia todinho. Pisa na cabeça. Quando ele pensar em chegar perto, já estou pisando na cabeça dele. Não é assim que vence. Como é que vence ele? Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios e mais uma reflexão para os homens. Os irmãos aqui sabem, só tem três mulheres que eu carrego sozinha no carro. 3 adolescentes. Isso com a permissão da minha esposa. Irmã Lourdes Garcês. Essas adolescentes que eu estou falando o nome, viu? Missionária Terezinha e diaconisa Amélia. São 3 irmãs que eu tenho como minhas mães. Você está entendendo? Agora vamos lá. Sóbrios e o quê? Vigilantes. Meu pai sempre me falou, meu filho, nunca visite uma mulher se o marido dela não estiver em casa. Chegou no portão, ai mãe, cadê o varão? Se estiver sozinho, não entra. Aí ele foi trabalhar, entra aí para fazermos uma oração. Vou não, já fui. Meu pai me ensinou isso. Disse, meu filho, eu vou lhe dizer, uma época, fui fazer uma visita, cheguei lá. Bati palma no portão, aí a irmã apareceu lá e, ô irmão, vim fazer uma visita, cadê o varão? Entra, pastor, homem de Deus, cadê o varão? Mas vem para cá, varão, deixa de perguntar. Seu esposo está aí? Vem cá, o senhor vai ver, está, vem cá, varão, entre. E meu pai foi e entrou. Quando chegou na porta, a irmã disse, espera só um pouquinho aqui, pastor, rapidinho. Quando pensa que não, lá vem a irmã só de toalha, e chamando na ponta do dedo, e dizendo, vem cá, lindão. Chegue, que ele não está, e tome-lhe carreira. Meu pai disse, saiu pulando cerca, correndo, levou um tombo, correu, sem olhar para trás. É um perigo. Então isso é ser sóbrio e vigilante. Chegou na porta, não é, porque irmão, tem homem que é enxerido. Cadê o varão? Não está não. Ah, ele vai demorar? Vai, só final da tarde. Fez o café? Não, ainda não, mas você pode fazer. Aí vai. Aí quando pensa que não, já foi o quê? Para o quinto, do subsolo, no caminho da perdição. Aí depois, irmão, não adianta, estou triste, porque a carne é fraca, né? E a vigilância está longe. Então a Bíblia está dizendo, para vencer o inimigo tem que ser sóbrios e vigilantes. Agora você chegou, cadê o varão? Está aqui. Aí é outra coisa, já fez os cuscuz, o café está pronto, leite com, você está indo leite com Nescau, vamos lá, o que tem para lanchar, o que tem para comer, e vamos participar do banquete e coisa e tal, e aí você vai. Você está entendendo? É por isso que eu estou fortinho assim, porque eu e a bispa a gente vai fazer as visitas e o banquete eu aprendi uma coisa e ensinei para vocês nunca podem negar a bênção. Hoje eu entendo o que meu pai passou no passado, que meu pai e minha mãe, meu pai pastoreando, chegava em casa, minha mãe valente, mas tu que não sei o que foi, Dedé, eu não te falei, Dedé, o que foi, mulher? Você jantou 3 vezes e vai jantar de novo agora, mas bem, como é que eu ia recusar a janta? A irmã fez com tanto carinho e coisa e tal, desse jeito. Então eu quero finalizar a palavra de Deus nessa noite dizendo para você, viva o avivamento, antes que seja tarde demais. Então jamais confunda avivamento com movimento. Jamais confunda. Jamais. Quer saber se uma pessoa está vivendo avivamento? Veja a postura, o caráter e o testemunho de vida. O testemunho de vida fala mais do que qualquer coisa, do que qualquer contos, do que qualquer história. O testemunho de vida é o essencial na vida do cristão. Aí aplicou-se todos estes conceitos, se arrependeu, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a vossa vontade, venceu o inimigo. Aí vem o avivamento. Se coloque de pé em nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas
ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.